Bom, qual é a observação sobre essa regra? Vocês viram que ao construir a negação do condicional, a gente cai num I, não é? Copia a primeira e nega a segunda. E um I, gente, não tem lado. Lembra, a gente já comentou isso em aulas passadas. Então, olha aqui na tela para você entender o que é. Deixa eu tirar tudo isso para você ficar mais focado. Vê, pensando no primeiro exemplo. Não é verdade que se almoço, não janto. Muito bem. Identificou a regra, aplicou a regra e ficou almoço e janto. Muito bem. Almoço e janto. Aí, ó, você vai no gabarito, encontra lá, letra A. Janto e almoço. O que é que você faz? Isso. Tanto faz almoço e janto, como janto e almoço. São proposições equivalentes, não é verdade? Imagine na tabela, você fazer uma tabela de A e J ou uma tabela de J e A. É a mesma coisa, não é verdade? Então, ó, esse operador não tem lado, tanto faz janto e almoço ou almoço e janto. Então, ó, quando você aplica a regra de equivalência, você cai numa estrutura, digamos assim, primária, bruta, não é? Aí você vai procurar com cautela, com atenção no gabarito. O que é que a história mostra? Que em 90% dos casos, do jeito como você construiu, está no gabarito. Mas em 10% dos casos, ao levar para o gabarito, a banca dá uma maquiada, ou tenta, né, lhe enganar ali. É almoço e janto. Ei, bota janto e almoço, que é para a gente ver se eles sabem que é a mesma coisa. Entenderam? Então, ó, se liga nisso. Ó. Almoço e janto, janto e almoço. Mesma coisa. Almoço ou janto, janto ou almoço. Mesma coisa. Ou almoço ou janto. Ou janto ou almoço. Mesma coisa. Almoço, se e somente se janto. Janto, se e somente se almoço. Mesma coisa. Nenhum operador lógico, a não ser o condicional, tem lado. Tanto faz o lado. O que você não pode trocar é um se então. Se a história é se almoço, então janto, não pode ser trocado por se janto, então almoço. Aí mudou a ideia, mudou a proposição. Tá certo? Então, quando você faz a prova e observa que a sua estrutura resposta caiu no ou, caiu no i, não é? Então você tenha cuidado, tenha atenção. Não é obrigado que no gabarito esteja na ordem como você montou. Percebeu? Além disso, você está lembrado que existem algumas expressões que substituem o i. Lembra? Apesar de, não é? Embora, mais. Então, se é almoço e janto, poderia ser almoço mais janto. Embora almoce, janto. Apesar de almoçar, janto. A banca pode até, e já fez, viu? Trocar os lados, não é? Já que tanto faz, e ainda trocar a expressão. E ao invés de botar almoço e janto, botar embora jante, almoço, é a mesma coisa. Percebeu? Então, esse alerta para que é? Tem gente que quando aplica a regra e cai lá no almoço e janto, vai para o gabarito querendo encontrar uma alternativa que comece obrigatoriamente com a palavra almoço. Afinal, eu encontrei almoço e janto. Aí ele pega a letra A e ele lê janto e já para e diz, essa está fora. E não lê que ela diz janto e almoço. É a mesma coisa. E você eliminou a resposta. Entenderam? Então é bem assim, ó. Você constrói a resposta, não é? Bruta. Provavelmente ela está assim no gabarito, mas ela pode estar trabalhada, lapidada, com a ordem trocada, né? Quando puder, não é? Com uma partícula trocada, beleza? Quer ver? Vem aqui, ó, num exemplo. Vê. Você lembra do ou?
Muito bem. Então, A ou B, tá lembrado? Foi a terceira regra, não é? Ó, o A ou B, a equivalência cai num condicional, não é verdade? Se negar uma, ó, se negar uma, então copia a outra, não é? Se negar uma, então copia a outra. Mas o se, então, você lembra que tem outras expressões que a substituem, não é? Aí, ó, o cara faz na prova equivalência para A ou B. E aí ele vai para o gabarito querendo encontrar exatamente isso. Provavelmente vai estar lá exatamente isso. Mas de repente está lá assim, ó. B é condição necessária para não A. É ou não é? B é condição, ó, necessária. Lembra que necessária fica do lado do então? Para quem? Para não há. Para não há. Perfeito, certinho. Entendeu? Aí, ó, quem vai na cega querendo encontrar se não há, ó, aí já eliminaria essa. Tá entendendo? Percebeu? Então você olhe antes de eliminar uma alternativa se a estrutura que ela está ali não reproduz de forma equivalente à sua resposta. Ok? Vamos lá? Então, agora vamos aplicar. Vamos ver como é que esse conteúdo já foi cobrado em concursos. Veja como é fácil. E é sempre um processo, é um método. Identifica qual é a regra, né? Traduz, né, para facilitar essa identificação, aplica a dinâmica da regra e vai procurar no gabarito a resposta. Primeira questão. Leia a instrução fictícia reproduzida a seguir e suponha que ela seja sempre cumprida. Sempre que um oficial de justiça executar uma intimação, ele deverá estar acompanhado por um policial federal. Nessas condições, é correto concluir que necessariamente, e aí ele vai dar aqui as opções, tá vendo? E a gente vai procurar. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa codificar, não é? Representar simbolicamente essa ideia que nos foi oferecida. E aí já entra o primeiro desafio. Tá lembrado? Sempre essa expressão substitui que operador lógico? Isso, o se então, não é? Sempre que bebo, passo mal. Ou seja, se eu bebo, então eu passo mal. Então, o que é que está dito aí na ideia? Que se um oficial de justiça executar uma intimação, então ele deverá estar acompanhado por um policial federal. Se ele estiver executando, ou se ele for executar uma intimação, então ele deverá estar acompanhado. Ok? Muito bem. Que estrutura é essa? Condicional. Ele pede no gabarito, veja, que você simplesmente reescreva, não é? Que você reproduza essa ideia do condicional. Então está muito claro que o que ele quer é a equivalência do condicional. Não é? Aí você vai ver qual das 4 regras que eu estudei é a equivalência do condicional. A primeira regra, muito bem. A primeira regra é que fala da equivalência do condicional. E aí, ó, você que já gravou, né, você vai lembrar que a equivalência do condicional nos oferece 2 opções. Qual é a primeira opção? Volta negando. Perfeito. E aí vamos testar se por acaso já tem lá o volta negando. Se não tivermos sucesso, a gente aplica a segunda opção. Lembra? Nega a primeira ou copia a segunda. Mas eu vou testar o volta negando primeiro. Não que tenha sido, não que seja obrigado. Você não é obrigado a testar logo o volta negando. Ela não tem precedência sobre a outra, não. Você testa uma. Pode testar a segunda opção logo. Se não tiver, testa a primeira. Ok? Vamos ver se a gente encontra o volta negando. Vamos aplicar e depois vamos ver se a gente encontra no gabarito. Vem comigo.
volta negando. O que está lá, né, à direita, vem para cá, negando. E o que está aqui vai para lá, né? A cruzadinha aí é a ideia do volta e aqui negando. Pronto. Então, aplicando a primeira opção, eu encontraria se não há, então não é. Bom, como esse há eu já botei para representar o estar acompanhado e o era da execução, como é que eu vou voltar essa ideia para o texto? Ora, se o policial não estiver acompanhado, então ele não vai executar uma intimação. Percebeu? Se ele não estiver acompanhado, ele não vai executar uma intimação. E aí eu vou procurar se no gabarito existe essa opção. Ok? Olha o que diz a letra A. Se um oficial não estiver acompanhado, então ele não estará executando uma intimação. Pronto, já achou. Tá vendo? É sempre assim, gente. Você lê a proposta, traduz, porque fica mais fácil de identificar, identifica e depois aplica. Quando aplicar, vai para o gabarito. Como eu falei, ó, quase sempre vai estar lá tal qual você montou. Mas não tome um susto se você não encontrar exatamente igual. Ela pode estar maquiada. Tá certo? Vamos ver outra? Olha aqui, ó. Analisando a tabela de classificação do campeonato de futebol amador do bairro antes da realização da última rodada, o técnico do União concluiu que, caso seu time vencesse sua última partida ou o time do Camisa não ganhasse seu último jogo, então o União seria campeão. Sabendo que o União não se sagrou campeão, pode-se concluir que necessariamente, e aí estão as opções. Então vamos ver aqui, ó. Qual é a proposta? Está aqui, ó. Concluir o quê? Aqui, ó. Daqui para cá. Caso, ó, essa é fácil, né? Caso vai reproduzir um se, não é? Caso chova, não terá jogo, não haverá jogo. Se chover, não haverá jogo, né? Então ele está dizendo que se o seu time, qual é o seu time? O União, vencer a última partida, ó, se o União vencer a última partida ou o time do Camisa não ganhar seu último jogo, não ganhar o Camisa, não ganhar. O Camisa não ganhar. Se acontecer isso ou aquilo, então qual é a consequência? O União será campeão. Ok? Se o União vencer ou o Camisa não ganhar, então o União será campeão. Aí ele faz, sabendo que a União não se sagrou campeão. União não se sagrou campeão. Está vendo que ele já trouxe para cá o União campeão negado? Está vendo? Então, o que é que dá para a gente concluir? Que esse aqui vai ter que passar para outra ponta negado também. Não é? Deixa eu botar mais para o cantinho aqui para não ficar muito agoniado ali. Ó. Se não ocorreu do União ser campeão, então não vai ocorrer aquele ou. Confere, vê se você entendeu. O que ocorre é isso, vê. Eu digo assim, ó, A ou B, tá certo? A ou B, beleza? Desculpa, é C então. Se A, então B. Se A, então B. Ok? Aí eu lhe garanto que não B. Ah, se não B, então não A. Entendeu? Eu digo, se P, então Q. E lhe garanto que ocorreu não Q. Ah, se não Q, então não P. Ele já engatilhou o volta negando. Tá vendo? Deixa eu botar aqui melhor, porque lá está muito apertado.
se União vencer ou o Camisa não ganhar, então, o que acontece? União campeão. Aí ele diz, mas União não foi campeão. Ah, então, isso aqui vai ter que vir para aqui negado. Veja se você entendeu até aí. Não é? Se esse aqui vem para cá negado, esse aqui vem para cá negado. Ok? Muito bem, então, o que é que vai acontecer? O que é que a gente vai procurar no gabarito? Bom, a princípio, a gente vai procurar no gabarito isso aqui. Não é? É o que a gente encontrou. Mas, gente, ó, preste atenção. Isso é a negação de um ou. Tá vendo? Isso é a negação de um ou. Então, isso que está aqui pode evoluir, pode se desdobrar através da lei de Morgan. Não é? Como é que a gente nega um ou, afinal? A gente troca tudo. Então, isso pode virar troca esse e troca o não CG. Pronto. Pode virar isso. Entenderam? Então, ó, se União não foi campeão, como ele disse, então o que é que pode acontecer? O que é que certamente aconteceu? Né? O que é que certamente aconteceu? O União não venceu o seu jogo e o Camisa venceu o seu jogo. Percebeu? O União não venceu e o Camisa venceu. Tranquilo? Agora se liga aí, ó. Ele pode botar na ordem trocada se ele quiser. Isso é a mesma coisa. Ele pode botar lá que o Camisa venceu, ganhou o seu jogo, né? E o União não ganhou o seu. E agora o trabalho é a gente procurar no gabarito. Tá certo? Então, vamos ver se você entendeu. Ele primeiro afirmou isso. Se isso, então aquilo. Olha, e não aquilo. Ah, então não isso. Pronto. Aí você já chegou no bruto, que se desdobra pela lei de Morgan para isso. E que se a banca quiser, como aqui é um I, pode trocar de lado isso aqui. E a gente vai procurar se está assim, se está assim, se está assim. Vamos ver? Olha aqui, ó. Olha o que está na letra E. O Camisa venceu o seu jogo, né? Ganhou, né? O seu jogo, venceu, a mesma coisa. E o União empatou ou perdeu. O que é que quer dizer empatou ou perdeu? Não ganhou. Não venceu. Tá vendo? O Camisa venceu o seu jogo, que é a mesma coisa que o Camisa ganhou, e o União empatou ou perdeu. Se empatou ou perdeu, não venceu. Olhe para aqui e olhe para aqui. Tá vendo? Então, gente, assim, é uma coisa que no início, quando a gente não tem muita prática, muita experiência nisso, a gente acha meio confuso, né? Mas se você se apegar rigorosamente ao que eu estou dizendo, você vai ter um caminho mais fácil. Leia o enunciado. Veja qual é a proposição. Codifique. Identifique qual das 4 regras traz ali. Lembre qual é a regra, aplique a regra e caia na solução, na resposta. Observe se aquela resposta não tem outra maneira, né? Não se desdobra de novo, se não pode trocar um lado, se não pode mudar uma expressão, e vá com todas essas opções, com todas essas possibilidades, procurar no gabarito a resposta. Tá certo? Assim eu tenho certeza que fica bem mais fácil. Vamos ver mais um? Olha aqui, ó. Agora uma do CESP, não é uma questão no estilo de certo ou errado, para você marcar aí se o que está dito está certo ou errado. Julgue os próximos itens relativos à lógica sentencial, em que os símbolos representam respectivamente as operações lógicas e ou não e implicação. Implicação é o condicional, tá certo? Então, ele pede para você julgar esse item, não é? E ainda diz que esses símbolos representam aqueles operadores. Beleza? Então, o item diz o seguinte: a negação da proposição P ou não Q, IR, é
Não P ou o quê e não R. Veja, a negação, olha o que eu estou pensando. Vê, ó, eu vou pensar alto aqui para você ter acesso ao meu pensamento. Ó, na hora da prova, tá certo? Vê. A negação da proposição. Que proposição? P ou não que I R. Pronto. A negação dessa proposição. Não é isso que ele pede? É, na verdade, ele afirma, não é, que vai dar isso aqui. A gente vai conferir para dizer se está certo ou errado. Então, vejam, a negação de quê? De um I. A negação de um I, que tem de um lado um bloco em parênteses, que por acaso é um O, não importa, e do outro lado a proposição simples R, mas é a negação de um I, percebe? Então isso vai levar o quê? A lei de Morgan, não é? Já identifiquei, se ele quer a negação de um I, ele quer que eu aplique a lei de Morgan. E o que é que diz a lei de Morgan? Isso, troca tudo. Troca tudo. Então, ó, o que é que está aí, ó? Deixa eu dar um destaque aqui para não ficar muito carregado. Um lado do I é esse e o outro lado do I é esse, não é? Então, vamos trocar, ó. A gente vai trocar esse parêntese, ó, vamos trocar o parêntese, trocar, negar o parêntese, tá vendo? Esse I vai virar O e esse R vai virar não R. Confira até aí. O que está aqui a gente troca. Esse I a gente troca. E esse R a gente troca. Tá vendo? Não fica assim? Fica. Beleza. Agora veja se isso aqui não se desdobra novamente em outra lei de Morgan. Numa nova lei de Morgan. Não é? Negação do ou. O que é que faz? Troca. O ou vira I. E o não que troca para quê? Pronto, aí você chegou na resposta. Agora é só confrontar, é só comparar. O correto seria não P e que. Ele já errou aqui, ó. Ou não R, errou de novo. Tá vendo? Então você percebe que o item está errado. A negação dessa proposição é essa aqui, ó, e não essa aqui. Entenderam? Então, ó, se a lei de Morgan pede para você trocar tudo, quando você vai trocar, encontra ali um bloco, tem que negar aquele bloco. O I vira ou o ou vira I. E nega também o outro bloco. Quando nega o bloco, é possível que você caia noutra regra. Desdobra até que você chegue no ponto final. Entenderam? Depois é só procurar o gabarito ou verificar se o que ele afirmou está certo ou errado. Tranquilo? Quer mais um? Vamos lá. ESAF agora, para todo gosto aí. FCC, CESP, ESAF, né? Aí, gente, depois, na verificação de aprendizagem, você vai ter aí várias questões para você treinar isso aí, tá certo? A proposição Paulo é médico ou Ana não trabalha é logicamente equivalente a Paulo é médico ou Ana não trabalha. Já está claro que ele pede uma equivalência lógica, não é? Essa está explícita aqui, não é? Ele pede uma equivalência lógica. Beleza, qual é o primeiro passo? Traduzir, muito bem. Vamos codificar. Paulo é médico, ó, Paulo é médico, ou Ana não trabalha. Eu vou botar P de Paulo e A de Ana. Paulo é médico, ou Ana não trabalha. Há quem goste de fazer isso. Paulo é médico, ou Ana
não trabalha. Para lembrar, né? Paulo médico, Ana trabalha. Então, Paulo é médico ou Ana não trabalha. Muito bem. Já identificou que é uma equivalência que ele pede na questão, já codificou, agora é hora de identificar qual é a regra. Aí você vai ver, a primeira regra é equivalência para um condicional. Por acaso isso é um condicional? Não. Então não é a primeira regra. A segunda regra são as leis de Morgan. Então, é para negar um i ou negar um ou. Isso por acaso é a negação de um i ou a negação de um ou? Não. Então não é a segunda regra. A terceira regra é a equivalência de um ou. Uma coisa ou outra. Isso por acaso é um ou? Sim. Então isso é a equivalência número 3. A do presunto ou queijo, né? Lado esquerdo ou direito. Como é que você gravou a dinâmica? Isso. Se negar um lado, então copia o outro. Beleza? Vamos aplicar? Vamos começar escolhendo se negar o esquerdo. Por quê? Porque eu quero. Porque você quer. Não tem problema. Se quiser começar pelo direito, eu vou fazer se negar o esquerdo. Ó, se negar o esquerdo, então copie. Não mexa não. Não mude não. Copie o direito. Ok? E aí, como é que fica? No texto, se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Olha o gabarito. Tem? Tem não. Tem não. Ei, Jário, não tem assim. Se Paulo não é médico, Ana não trabalha. Mas tem se Paulo é médico. Já está errado. Né? É se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Ok? Não tem. Beleza, então, se não tem, a gente vai testar o outro lado. Como assim? Se negar o direito, então agora você copia o esquerdo. Se negar o direito. Quem está no direito? Não há. Então, se negar, fica A. Não é? Então, copia. Não mexa não. Tal e qual. O esquerdo. Agora leia como é que ficou. Isso. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. Procure no gabarito. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. Está vendo que não é difícil? Está vendo que se você cumprir rigorosamente, como eu estou dizendo, não vai ter dificuldade e você vai acertar todas as questões de equivalência. Uma sugestão, pega aí no papel, coloca do lado esquerdo os 6 operadores com aquelas expressões. Negação, troca, e todas, né? Lembra da primeira aula? E do lado direito, bote as 4 regras de equivalência com as suas 4 frases. O do condicional, volta negando, ou a segunda opção, nega a primeira ou copia a segunda. Leis de Morgan, troca tudo, pronto. E mantenha esse mapinha ao seu lado. Toda vez que você for estudar lógica, bota ali do seu lado. Então, pegou uma questão de operadores. Ai, meu Deus, como é o I? Aí, dá uma olhadinha. Agora, equivalência. Eita, como é que nega o condicional? Aí, olha no quadrinho. Tá certo? Vai ter um dia que você vai estudar raciocínio lógico e vai esquecer de pegar o papel. Sabe por quê? Porque aí você já gravou. E aí você está pronto para ir para a prova. Tá certo? Mas essa matéria é muito de disciplina. É de você cumprir o método que a gente está propondo, tá certo? Eu não tenho dúvida que essa é a melhor maneira para você aplicar lá na sua prova, ok? Muito bem, segura aí que no terceiro bloco a gente vem com um assunto novo para você.